Meu boa noite a todos, que tenham uma noite bem agradável e que seja uma contribuição e um incentivo para a prática das artes, além do conhecimento que a gente sempre vai adquirindo e fazendo novas pontes. Este é o meu objetivo. Então, prezada coordenadora geral, Carla Clauber, tive a colaboração da coordenação da Escola de Artes também, da Maria Helena Scaglia, no que muito me ajudou, porque é difícil, às vezes, abrir um novo espaço, um novo caminho, que para mim é novo. 1 ano e meio eu fiz essa pesquisa e o resultado eu vou lhes apresentar. Então, fiz um pequeno texto de introdução que eu vou ler. Prezada coordenadora geral da Casa da Cultura, Fausto Rocha Júnior, Carla Clauber. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta casa. O evento desta palestra está sendo apoiado pela Associação de Amigos da Casa da Cultura, coordenação da Casa da Cultura e da Escola de Artes Fritz Alt, aos quais agradeço a oportunidade que me é oferecida. A partir desse momento, terei o prazer de lhes apresentar minha pesquisa referente aos diversos caminhos da pintura contemporânea, abrangendo os meios clássicos e novos materiais, associados à renovação das linguagens, em forma bidimensional. O que me motivou foi constatar que a pintura entre nós vinha sendo preterida ou até desqualificada como arte contemporânea. Estando na Alemanha em 2012, onde expus durante a comemoração dos 700 anos de Langenhagen, pude visitar diversos ateliês de artistas da região e a Galeria Deppelmann, da qual recebi rico material de referência em pinturas e esculturas. A pesquisa, que durou 1 ano e meio, incluiu artistas de nossa cidade, nacionais e também estrangeiros, tendo como foco a forma didática para uma análise da feitura das obras e sua estética. Em primeiro lugar, eu tenho aqui a listagem dos artistas que fazem parte desta pesquisa, com as suas respectivas nacionalidades ou suas origens. Essa listagem de artistas vocês têm nesse material que foi distribuído individualmente e que servirá como apoio caso vocês queiram fazer depois uma pesquisa pela internet, dos que mais lhe chamaram a atenção, para que vocês possam ter uma amplitude maior, que naturalmente aqui eu não posso dar para todos, mas a gente vai dar uma ênfase na diversidade de caminhos da pintura contemporânea. Então também é uma diversidade de materiais e de formas de trabalho. Nessa primeira imagem, de Heinz Goebel, um austríaco, é uma paisagem onde se percebe nitidamente a aplicação da tinta de uma forma espessa. Então, essa forma espessa requer diversas camadas e evita-se, de alguma maneira, espalhar demasiadamente a tinta, para que esse efeito rústico seja realmente a riqueza da pintura. Podemos perceber também uma variação para a questão da paisagem, que são as cores. No primeiro plano, as cores sempre se tornam mais intensas. Nós vemos que ele tem uma dominância dos tons amarelos e neutros. Porém, na segunda camada, os amarelos já não são tão intensos. Observem que os detalhes já estão mais
esmaecidos, e a montanha que se eleva atrás, nós vemos em tons neutros, até porque, sendo uma paisagem provavelmente da Áustria ou das regiões de neve, também há uma certa ausência da vegetação. Mas não quer dizer que essa ausência dos verdes seja uma ligação direta com a representação, porque o artista seleciona as tonalidades para que ele alcance uma harmonia dentro da obra. Percebemos aqui também a inclusão de linhas que aparentemente não são linhas feitas à mão, e sim colocadas em forma de fio de linha incorporado dentro da pintura. Para o artista sempre é interessante adicionar um conteúdo que o diferencie dos demais. Então, o acréscimo da linha em forma de fio também é uma forma de identificação da obra do artista. Outro ponto que caracteriza a paisagem é a presença da linha de horizonte, que vocês podem ver aqui no mediano. Esse é o mesmo autor, Heinz Goebel. Aqui já nós não temos a linha de horizonte e a dominância está entre os tons azuis e amarelados. Eu não posso denominar isso como uma marinha típica, porque nós aqui não temos uma linha de horizonte. É como se fosse um fragmento. Então, o fragmento, ele aborda uma temática marinha, mas não se encaixa na categoria de marinhas propriamente dito. Aqui também nós vemos que a tinta é aplicada de uma maneira mais espessa. Observem que a pintura contemporânea não dá muita importância para a questão da espacialidade, por uma questão que a textura em si, ela impede o afastamento dos planos espaciais. Por isso que a dominância na pintura contemporânea vai mais para o plano do que para o espacial. Aqui nós vemos os contrastes, que são uma forma de trabalhar o espaço, e os contrastes trazem alguns elementos para o primeiro plano. E depois nós temos uma luz difusa na parte que vai dar o complemento do fundo. Porém, toda a representação está feita em camadas bastante espessas de tinta, para que ele tenha essa textura encorpada e, de certa forma, rústica, sem preocupação com grandes acabamentos, grandes detalhes. Não vemos assim pequenas coisas, e sim grandes volumes, que são os rochedos. Esta outra artista, também alemã, trabalha com a cena urbana como paisagem, e ao mesmo tempo ela cria um plano na parte do céu. Primeiro que ela altera totalmente a cor convencional do céu e trabalha o céu de forma quase plana. Ela usa uma forma espatulada e percebe-se que por baixo desse amarelo ela coloca um tom mais escuro. E isso é bastante comum na representação da pintura contemporânea. Esse contraste que vai criar uma riqueza de textura através de pequenos vazamentos, digamos assim, pequenas manchas que se mesclam com a cor dominante, que no caso aí é o amarelo. Mas percebe-se que por baixo nós temos alguma camada mais escura. Pode ser um verde, pode ser até um marrom, né?
Então, aqui na parte do primeiro plano, nós temos dois blocos de figuras, um que se encontra na sombra e outro iluminado. O bloco da sombra tem poucas nuances, mas tem alguns riscados que vão dar aquela textura dos quadriculados urbanos, né? Para que isso não seja uma massa amorfa, morta, né? Ela procura dar alguma textura, até porque ela vai dialogar com os edifícios do outro lado, que aparentemente são uma massa bem clara, mas se vocês olharem bem, nós temos desde violeta, temos verdes, temos amarelos, temos cores neutras, e percebe-se aqui bem claramente que esse riscado, que pode se chamar de grafismo com ponta seca, percebe-se nitidamente o fundo escuro que está a dar esse relevo de textura. A ponta seca vem a ser tipo uma caneta, que pode ser uma ponta metálica, ela pode ser com pontinha arredondada ou até tipo agulha, que alguns artistas usam também para trabalhar grandes áreas, como silviopléticos, né? Temos a Clenir, que está pesquisando bastante nessa parte, e a grande riqueza da textura de linhas permite uma representação elegante e, ao mesmo tempo, os temas podem variar desde o clássico até os abstratos. É uma técnica bastante variada e cada linha representa uma intenção, uma expressão do artista. Aqui nós temos uma tela com pouquíssimos elementos formais. Vejam que chama-se Raps, Gabriele Bittner. Raps é uma planta que floresce toda em tons amarelos. Então, são campos imensos de plantas. Canola. Eu vi como cousa, mas pode até ser a mesma coisa. Obrigada pela ajuda. Muito bonito. São campos amarelos, dependendo da época. Mas observem que essa riqueza do amarelo provém não só de um tom único. Ela trabalha com camadas de tintas em pequenas variações de tonalidades, que vão do amarelo claro até um pouco alaranjado. Nessa linha de horizonte, por isso que é chamado de paisagem, né? Porque sempre que aparece a linha de horizonte, nós temos a característica da paisagem. O artista na Europa tem usado bastante uma pasta asfáltica, porque ela cria um preto puro, assim, e espesso, sem ter que espalhar, digamos assim. Ele se impõe com pouca espessura, né? E temos esse pequeno detalhe ali de uma grade, que pode ter algum significado ou apenas é um elemento para quebrar essa linha e esses dois planos que são tão simplificados. Mas a riqueza está justamente no trabalho das texturas. Observem a parte superior, temos um céu de amarelo claro, mas por baixo percebe-se uma aplicação também de uma cor neutra, um pouco mais escura. Então, sempre que vocês encontrarem a oportunidade de usar as texturas, observar essa possibilidade de fazer um fundo de uma cor diferente.
e que esse fundo transpareça em algum momento. Este é um artista francês, ganhei esse catálogo com as imagens de uma exposição em Nova York. Achei muito interessante a forma como ele aplica, são pinceladas maiores. Vemos que ele aplica o fundo um pouco alaranjado em toda a tela, tanto na parte de cima como na parte inferior. Observamos que existe esse fundo cor de terra, mais para o alaranjado. As figuras estão fragmentadas ou cortadas na base, e isso nos dá a aproximação das figuras. Elas estão como que em close. Então, a colocação da figura na pintura para criar esse primeiro plano, um dos recursos seria eliminar os pés, uma parte das pernas, né? Assim cria uma aproximação maior. Eles estão na contraluz, quer dizer, a maior parte da figura está na sombra, porém é uma sombra trabalhada. Ela tem nuances de cores neutras e também a transparência daquele fundo alaranjado que também participa na área das sombras. Percebemos uma variação na tonalidade do personagem do lado direito. Parece não diria, tentei interpretar se seria uma camisa, mas eu acho que realmente é uma outra cor de pele, né? Até é um pouco estranho porque o físico dele é bem diferente do físico dos meninos, mas são detalhes que a gente só pode observar. E observem que o céu não tem pinceladas horizontais. Isso é muito importante que a gente observe, porque, querendo ou não, a gente é condicionado a certas formas de leitura de imagem, de feitura, né? E por isso gosto de mostrar esses detalhes, para que a gente veja quantas possibilidades existem além daquele convencional. Então, observamos aí uma pequena variação de cor, mas o céu praticamente branco, tendendo para o azul claro, e pinceladas em todas as direções. Isso cria uma imagem que tem uma dinâmica de pincelada, né? Porque a gente tem que pensar que nós estamos num período onde não podemos ficar imitando as fotografias. A fotografia tem a sua característica, a sua beleza, e a pintura também tem a sua beleza e a sua característica. Então, é preciso diferenciar essas formas de representação. E um dos pontos fortes da pintura, justamente, são as grandes pinceladas, os relevos, as texturas, as linhas, os riscados. É isso que a gente pode explorar com mais propriedade dentro do campo da pintura. Aqui o tema do pintor novamente, os personagens estão na contraluz. O fundo também é de cor mais intensa, parece quase com ocre. Observamos que ele tem um grande domínio da postura, expressão corporal dos personagens. Vejam como um deles, que nós vemos, está lendo tranquilamente o seu jornal, uma postura muito natural, nada forçada, e o personagem que está mais à frente no banco, também como que em posição de espera. Dá a nítida impressão de ser um local público, talvez uma estação, não tem detalhes nas paredes, né? Mas ele explora muito a parte dos contrastes tonais. Observem que riqueza de tons ele consegue aqui
na parte de baixo, ali perto do sapato, não sei se você, aqui, a riqueza desses tons que vão dar o brilho do chão, né? No banco também, nós temos aqui nessa parte uma grande luminosidade e a suavidade que ele consegue na contraluz. Então, vejam, representar uma camisa aparentemente branca ou bem clara, na sombra e ainda com as dobras, os volumes do tecido, que aparentemente seja um tecido mais fino, que vai dar esse caimento. Tudo isso são observações que o artista requer e aplica no seu conjunto de obras. As vidraças também, como se a luz estivesse realmente entrando pela vidraça, mas ela não está totalmente branca, e sim ela deixa transparecer alguma coisa que está do lado de fora. Aqui nós temos um artista brasileiro, Rodrigo Andrade, expôs na 29ª Bienal de São Paulo, que eu visitei e fotografei. Foi o único conjunto de imagens de pinturas em toda a Bienal. É um conjunto de 10 obras que medem 1,80 m por 2,70 m, são obras no sentido horizontal, e o conjunto dessas 10 obras dava uma parede inteira do pavilhão da Bienal. Eu gostaria que vocês observassem alguns detalhes bem característicos. Li alguma coisa sobre esse trabalho dele. Ele usou o preto para essa representação noturna. Todos os 10 trabalhos eram de representação noturna, então ele usa essa característica da ausência da cor, ao mesmo tempo que ele usa um foco de luz. Observem, é como se o farol de um carro estivesse na estrada e ele focaliza essa direção. Observem também que onde a luz bate, a cor é mais intensa, porque a cor só se revela em plena luz. À medida que vai entrando a sombra, as cores vão se neutralizando até desaparecerem. Ele usa alguns efeitos diferentes, que são pequenos escavados. Na parte superior do quadro, da pintura, se percebe pequenas escavações, como se fosse uma parede desgastada. Com isso ele consegue romper essa imensa névoa, né, que toma conta até metade desse espaço. Essa textura que ele consegue dá um efeito diferente por ser um escavado e não um relevo. Aqui, no caso da árvore, nós temos um relevo, é uma árvore recortada. Ele usa também elementos recortados para compor na pintura. Em formatos de árvores, nem todos os trabalhos têm esse relevo recortado. Alguns sim, outros têm outros elementos. Também eu gostaria que vocês observassem a perfeição da perspectiva que é usada pelo artista. Tanto a perspectiva da estrada, como a cor também ajuda a dar essa perspectiva. Mas vemos assim uma extrema maestria que ele tem no uso desses elementos em perspectiva. Aqui também uma cena noturna, aparentemente uma calçada, parece uma ciclovia, e temos essa grade que se reflete como um elemento relativamente sutil, né? Nessa luz noturna, um ângulo totalmente não convencional para uma pintura. A gente às vezes procura modelos, procura pontos diferentes de observação e deixa escapar algumas coisas que às vezes estão tão perto da gente. E a minha intenção aqui é mostrar essas
diferentes possibilidades. Então, a pintura noturna tem uma grande riqueza também a nos oferecer, que pode ser em forma de elementos colados, riscados, escavados, como as outras todas, né? E além do que, a pintura noturna nos permite usar o preto, que na pintura diurna já se torna mais difícil, porque o preto interfere bastante nas graduações de cores. Olhem que diferença nesse ambiente, que nós vemos a luz do lado de fora e a penumbra interna. Ele usou a cor verde claro para representar a luz e não o amarelo, porque o amarelo provavelmente daria um efeito mais diurno. E esse verde contribui para essa impressão da noite. Vejamos a parte de perspectiva novamente, que se apresenta perfeita. O trabalho aparentemente simples, mas ele tem uma grande complexidade na parte das janelas basculantes, por exemplo, né? Todas elas estão em perfeita perspectiva. Nós temos o elemento de fundo de formato horizontal, que seria a representação de uma parede, e as linhas superiores em convergência de ponto de fuga. Então, embora não tenha uma linha de teto aqui, supõe-se, interpreta-se que exista aqui uma parede de fundo. A ênfase maior é para o lado direito, embora no lado esquerdo também apareçam alguns elementos mais difusos, né? Também, nesse caso, os escavados estão presentes. Lá na parte superior, aqui, uma área. O teto pega um pouco dessa luz externa que é jogada para o teto. E a parte inferior, então, está totalmente na penumbra. Mas não é uma penumbra totalmente preta. Ela está, vamos dizer, com 80% de luminosidade.